Oi, gente! Vou conversar hoje com vocês sobre algo que me pedem tanto, que é conte pra mim qual que é o protocolo de hipersensibilidade que você usa nos seus casos. Eu conversei em um vídeo anterior que está ali no meu canal do YouTube sobre quando restaurar uma raiz exposta, quando fazer o enxerto e quando acompanhar. E lá eu falei muito que em vários casos a gente usa um protocolo maravilhoso de hipersensibilidade que tem salvado a vida de muita gente. E eu vou contar, vou destrinchar ele aqui para vocês. Eu acho que o principal é que com a nossa bandeira que a gente levanta, que não é para pôr resina em raiz, e o tanto de casos que a gente vê, muita gente me pergunta assim, tá bem, Lívia, eu não vou mais pôr resina na raiz, mas o que eu faço se o meu paciente não tem condição de fazer um enxerto? E aí eu sempre falo, tudo bem, se o paciente não tem condição, mas dê a oportunidade para que ele tome a decisão e não você por ele. Não é porque você atendeu ele num posto de saúde que você já tem que subentender que esse paciente não irá realizar o enxerto, tá? Não é assim. Então, passe para ele que ele precisa do enxerto. Caso ele não possa, por N motivos, financeiro, algum problema sistêmico que inviabilize, desde que ele tome a decisão, mas a orientação cabe ao dentista dar, ok? E aí, nesses pacientes que não é possível realizar o enxerto, você não vai pôr a resina na raiz, você vai fazer o protocolo de hipersensibilidade, que nada mais é do que o uso de laser de baixa potência com dessensibilizantes e obliteradores. E eu tô aqui para contar para vocês que esse é um tratamento muito acessível. Todo mundo sabe que na odontologia tudo é muito caro, os instrumentais, os aparelhos, mas é difícil hoje em dia um dentista que não tenha se rendido ao tratamento a laser, porque ele muda muito a vida dos seus pacientes. Então, ter um aparelho de laser é muito importante para o resultado dos nossos tratamentos, para o controle, para os pós-operatórios, mas principalmente para fazer esse protocolo de hipersensibilidade. Então, se você não fez esse investimento ainda, coloque ali como uma prioridade, porque ele tem realmente mudado a vida das pessoas. E uma das mudanças está aqui, gente, no protocolo de hipersensibilidade. Tem gente que não tem qualidade de vida, que não consegue tomar uma água gelada, não consegue chupar um sorvete, tomar um açaí, muito menos às vezes escovar os dentes direito, porque se a cerda passa na região, ele sente muito incômodo. Então, esse protocolo veio para ajudar demais, ok? Antigamente, nos congressos de periodontia, quando se falava em protocolo de hipersensibilidade, as salas dos congressos ficavam cheias, porque todo mundo queria saber qual que era a salvação. E aí a gente percebia no meio da palestra que era uma palestra comercial, que na verdade não se existia uma solução real e que só estavam querendo às vezes incluir um produto no mercado. Hoje não. Hoje a gente sabe que esse protocolo de hipersensibilidade só quem faz sabe que ele realmente transforma a vida dos nossos pacientes. E eu tô aqui hoje, gente, para contar passo a passo desse protocolo para vocês. Esse tipo de paciente que eu tô colocando aí na fotografia, ele chega o tempo todo para nós. E eu ainda fui muito legal que eu coloquei aqui esse paciente sem as resinas, porque muitos chegam cheios de resina nas raízes. Essa paciente já foi uma paciente que tentaram colocar raiz e ela, graças a Deus, me acompanha na rede social e falou: não, em mim não vão colocar. E veio para se consultar. Quando eu olhei, é claro que eu inviabilizei a resina para ela, porque primeiro que ela não tem perda de tecido mineral coronário, como eu comentei no último vídeo que eu postei, a resina entraria só se ela tivesse perdido tecido e na coroa, porque a raiz é só enxerto. E aí propus para ela enxertia na boca toda. Mas até ela conseguir fazer, a gente pode tranquilamente vender um protocolo de hipersensibilidade que ajuda muito. Então, o que a gente faz em casos como esse? A gente já sabe que nós... por que eu falo a gente já sabe? Porque é muito importante você que está assistindo esse vídeo
voltar naquele último vídeo que eu postei, que o título é enxerto, resina ou controle, porque eu falo muito sobre isso, casos de retração gengival, o que fazer. Mas eu vou retomar aqui com vocês. Quando o paciente chega na cadeira, como essa fotografia que eu mostrei para vocês, o que a gente faz? Eu sou periodontista, eu sei o que fazer, mas você como clínico geral ou como especialista em uma outra área, saberia indicar para esse paciente o que ele tem que fazer, quem que ele tem que procurar? E aí eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você a decorar, a ter aí marcadinho, anotadinho, essas 3 perguntas cruciais para que você consiga definir um plano de tratamento para o seu paciente. A primeira delas, paciente, essas retrações que eu estou vendo, elas doem? Você sente dor quando vai alimento, quando toca a escova de dente, quando toma uma água gelada? Se o paciente falar que não dói, eu não sinto dor nenhuma, e esse é o pior paciente, porque o paciente que não dói, ele não procura ajuda. Mas beleza, se ele falar não dói, vou para a próxima pergunta. Paciente, quando você dá um sorriso, você sente que esses dentes estão muito longos, tá feio, está se incomodando estar antiestético? Se a resposta for não me incomoda, quando eu dou um sorriso não aparece, tá tudo, eu não fico olhando no espelho, tá tudo bem. Aí nós vamos para a última pergunta, que aí eu não faço para o paciente, eu faço para mim mesma. Dentista, a falta dessa gengiva está causando algum dano ao meu tecido? Ou seja, não ter gengiva, que é o meu periodonto de proteção, está fazendo falta, pode causar danos futuros para esse meu dente? E aí, se a resposta for não, tem gengiva suficiente, a gente sabe que a gente precisa ter pelo menos 2 milímetros de altura de gengiva queratinizada, segundo alguns estudos clássicos aí, antigos. Se a resposta então for não, não e não, a gente vai acompanhar. Então são os únicos casos que a gente fala, paciente, fique em paz que a gente vai acompanhar o seu caso. A grande maioria olha um caso como daquele que eu acabei de mostrar para vocês, por não saber o que fazer, fala assim, paciente, só começa a escovar com menos força e vamos acompanhar, tá? Mas não é a saída. E muitos fazem isso por falta de conhecimento do que eu vou explicar hoje para vocês, tá? Então salva esse vídeo, veja mais de uma vez, porque ele é muito importante. Vamos retomar as nossas perguntas. Se o paciente falar que dói, gente, se ele fala que dói, a gente tem que operar esse paciente. Eu preciso cobrir essa minha raiz e eu não posso cobrir com resina, porque eu já falei que isso tá errado para vocês. A resina vai piorar essa minha retração. Então, se eu sei que eu preciso fazer algo, eu preciso cobrir essa minha raiz, o correto é que eu cubra com gengiva. Observem que eu coloquei um asterisco ali. Esse asterisco é porque se o paciente, neste momento, não pode operar, é o caso em que eu indico o protocolo de hipersensibilidade, que é o que eu vou destrinchar hoje com vocês. É feio? Gente, se o paciente reclama que é feio, não há que a gente possa fazer a não ser colocar essa gengiva no lugar. Se ele tá com um 21 de um tamanho e um 11 muito maior e ele tem um sorriso alto, essa discrepância incomoda ele. Não tem como tirar gengiva do dente do lado se o dente já está muito grande, né? Um comprimento muito grande. Então, o ideal é que eu volte essa gengiva para a posição correta, fazendo uma cirurgia de enxerto gengival. Tá? Então, nesse caso, eu também preciso operar. E o dano ao tecido? Sim, está causando dano. Essa gengiva vive inflamada, vive acumulando placa. O que eu preciso fazer? Tirar a inflamação e depois operar, gente. Eu preciso de gengiva para essa região. E em casos em que eu vejo que a gengiva não está legal, a falta essa raiz exposta, a falta de gengiva está causando dano ao tecido, que é uma lesão cervical não cariosa, falta de tecido mineral, aí, como eu disse para vocês, é o único caso que nós vamos restaurar antes, mas a restauração só vai até 1 milímetro da minha junção cimento-esmalte, acima 1 milímetro da minha junção cimento-esmalte, e depois eu vou
operar, ok? Então, retomei esse quadro importante, mas se vocês quiserem saber mais detalhes desse quadro aqui, mais uma vez é a aula anterior que eu postei aqui no meu canal, ok? Então, vamos nos apegar só a essa parte aqui que eu falei do asterisco. Protocolo de hipersensibilidade. O que eu faço nesse momento? Ele não pode operar e eu não vou por resina porque eu já ouvi a Lívia falando na rede social que não pode resina ali. Que protocolo de hipersensibilidade que é esse, né? Então, vou mostrar para vocês o passo a passo e eu sei que vai mudar a vida de muitos pacientes. Eu não estou falando aqui à toa, eu não estou falando aqui só por minha experiência clínica, eu sou uma pessoa muito clínica, eu atendo muitos pacientes, mas eu não estou falando só dos meus pacientes, eu estou com base em ciência, artigo científico. Esse artigo aqui da Ana Cecília Aranha, de 2022, nos provou que a fotobioestimulação, nada mais é do que o uso, né, do laser, ele realmente tem uma grande ação no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Então, não dá mais para viver sem. E um outro artigo dela, ela publicou um protocolo efetivo de 4 sessões para redução dessa hipersensibilidade dentária. E é esse o protocolo que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Tá aqui o protocolo todo, mas eu vou falar sessão por sessão o que você deve fazer em cada uma dessas sessões, em cada um desses momentos para que você tenha efetividade no seu tratamento. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui 2 bolinhas vermelhas. Essas 2 bolinhas vermelhas são os pontos que eu preciso aplicar o meu laser. Então, qual que vai ser a minha primeira sessão? A primeira sessão eu vou usar o meu laser de baixa potência, vou aplicar 1 joule, então 10 segundos na parte gengival, bem na cervical, tá? Ali próximo à retração, e na parte dentária, na parte da raiz exposta a um outro ponto. Então, 2 pontos por dente. Quando a gente tem um molar muito largo, a gente pode fazer mais de um ponto, mas é importante que seja na região gengival e na parte cervical da região gengival e na parte cervical da região ali dentária, ok? Depois que eu apliquei o laser nesses pontos, em todas as raízes expostas, seja por vestibular, lingual, interproximal, devo aplicar em todas as raízes expostas, eu venho com o nitrato de potássio a 3%, um produto acessível, tá? Barato, não é caro e que dura muito, então não é desculpa falar que o investimento é alto, ok? O que eu vou fazer? De 3 a 4 sessões, no artigo fala 3 sessões, outros artigos falam 4, então a gente sempre fica ali vai muito do planejamento desse paciente, o quanto ele já está falando que está melhorando. Mas nessas 3 a 4 sessões, nós vamos fazer o mesmo protocolo que eu falei, o laser de baixa e o nitrato, tá? O intervalo dessas sessões de mais ou menos 48 horas entre elas. Esse protocolo já é uma rotina aqui no meu consultório, então normalmente eu começo na segunda, faço na quarta, faço na sexta, faço na outra segunda e finalizo na outra quarta-feira, ok? Então, fechou. Essa primeira etapa que é a etapa neural. O que é uma etapa neural? É a etapa que os produtos estão agindo para acalmar o nervo do meu dente, para dessensibilizar o nervo do meu dente. Depois dessa etapa, aí eu vou para a última sessão, que é a 4ª ou a 5ª sessão, vai depender de cada paciente, que também faz o laser de baixa potência nos mesmos pontos que eu comentei anteriormente, mostrei naquela foto. E depois disso, nós vamos aplicar o gluma, tá? O gluma, ele não é mais agora uma ação neural, uma ação dessensibilizante, ele tem uma ação obliteradora, então ele sela ali os canalículos mesmo para que a gente não tenha mais uma ação do estímulo térmico entrando nessa minha raiz e chegando lá na polpa e mandando o sinal, ok? Então, o gluma é esse aqui, também super acessível, dura muito, gente, dura muito, ok?
Eu vou retomar aqui nesse slide só para que vocês entendam a parte que eu acredito que eu não tenha falado. Quanto tempo eu deixo no nitrato de potássio e quantas vezes eu aplico? Então, depois que eu apliquei o laser, o nitrato de potássio deve ser aplicado por 5 minutos. Eu limpo, não precisa ficar jogando água, querendo tirar demais, só dá uma lavada ou tira o excesso com algodão. 5 minutos. Depois, mais 5 minutos, ou seja, eu aplico ele 2 vezes de 5 minutos. Já o Gluma, eu aplico 2 vezes também, mas 2 minutinhos em cada momento, ok? Os artigos mais atuais têm falado que além do momento que a gente aplica o Gluma, você pode também, dependendo do nível, né, da melhora desse paciente, depois do Gluma, 2 minutos, tira mais 2 minutos do Gluma, você pode finalizar com o Enamelaste, tá? Que é um verniz que você passa ali na região. Ele, quando entra em contato com a água, ele impregna, então com a saliva ele impregna, e você pode pedir para o paciente ir embora que tudo que poderia ser feito já foi realizado. Gente, vou ser honesta, em muitos casos eu não preciso nem chegar nesse Enamelaste, eu acabo no Gluma e fica tudo bem. Tudo depende muito de como o paciente como tem sido a melhora do meu paciente, certo? E por fim, que acontece nos artigos mais atuais de colocar esse Permasil, que é um selante restaurador. Porém, gente, esse aqui tem que ter muito cuidado, porque ele é um restaurador. Então, você tem que ter os cuidados de colocar um fio retrator, de fazer ali um isolamento. Esse eu nunca coloco, até porque não é minha área, não sou da área da dentística, e eu preciso que vocês confiem em mim, que só o protocolo anterior do laser com nitrato de potássio, 4 sessões, mais laser com o Gluma é suficiente para a grande maioria dos pacientes, ok? E aí, para finalizar, que muita gente me pergunta, qual pasta de dente que eu uso nesses casos? O que eu faço? Estou fazendo o protocolo, uso a pasta ou não uso? E depois, posso continuar usando a pasta que eu gostava? O que eu faço? Pasta de dente é algo que a gente tinha que conversar mais, porque pasta, ela deveria ser prescrita e não só recomendada. Usa essa. Não, ela deveria ter feito uma prescrição, porque realmente, dependendo da pasta, você tem uma melhora muito grande. Então, o que eu peço? Muita gente fala assim, não use pasta nenhuma durante o tratamento. Pode ser, até para não mascarar e tudo mais. Mas se for para você usar, que você use uma pasta que tenha uma ação neural. Concorda comigo? Que você precisa de uma pasta que te ajude no seu processo. Eu tô querendo ali amansar o meu nervo. Tô fazendo um protocolo neural para essa minha polpa ficar menos irritada. Então, nesse momento, eu preciso de uma pasta com o objetivo dessa neutralização, né? Dessa dessensibilização. Então, pastas que são boas para isso é a Sensodyne Repair e a Colgate Sensitive. Agora, uma pasta para pós-tratamento que é muito boa é a Elmex Verde, porque ela é obliteradora. Se você usar a Elmex Verde durante o seu tratamento de dessensibilização, você concorda comigo que você está querendo que o teu produto entre ali, o nitrato entre ali para dessensibilizar o nervo, e você está com uma pasta que está querendo fechar os canais, obliterar. Então não é o ideal. O ideal então é que use Colgate Sensitive ou Sensodyne Repair durante o tratamento, para com ela, e aí pós-tratamento, você pode usar, eles falam assim, até um mês, você pode usar para uma vida inteira, mas para o tratamento usar até um mês, ela ajuda e muito a obliterar esses canalículos, que é a mesma função do nosso Gluma, tá? Então, realmente, fazendo isso, a gente vai chegar ali num protocolo muito satisfatório. E eu nunca tive um paciente que não melhorou com esse tratamento. A grande maioria melhora até 100%, certo? Então, se você não sabia desse protocolo, se você não sabia o quão simples é colocar ele na sua prática clínica, saiba que agora você pode agregar muito, muito, muito
no seu consultório, além de financeiramente mais um procedimento que você pode vender para o seu paciente, a parte melhor, gente, é a qualidade de vida que você entrega, porque realmente esse protocolo de hipersensibilidade transforma a vida das pessoas, certo? É isso aí. Então espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.